A paz do Senhor, amados, amém? Bom dia para vocês, mais um domingo glorioso, mais uma manhã aqui na presença do meu pastor Eli, na presença do meu presbítero Luciano, meu irmão querido, e vocês que nos assistem em casa, e mais STBD online, né? Ansioso para que voltem, né, as aulas presenciais, certo, isso aí. pastor? Mas nesse mês de maio que nós estamos celebrando a importância da família, família ajustada, nós temos trabalhado esse tema aqui ao longo das nossas EBDs. Semana passada, Dia das Mães, não teve a nossa EBD, eu tive meu compromisso. E hoje nós estamos aqui reunidos. Ontem, se não me engano, foi o Dia Internacional da Família. É verdade. Dia Internacional da Família, e eu fiquei bastante tocado porque vi muitas manifestações em muitos lugares sobre esse dia. Muito bom. Que legal, né? Importância da família. Aqui, tem que ajustar o cabo aqui. Amém? Vocês estão me escutando bem aí em casa? Dá um sinalzinho. Convido já vocês para participarem conosco, enviem suas perguntas, colaborações, suas participações, interajam conosco. Amém? Amém. Então, na nossa última EBD, ou seja, domingo retrasado, nós trouxemos aqui o tema a família ajustada, família estruturada, né? Dentro dos propósitos de Deus. Hoje nós vamos trabalhar a importância da família. E pergunto para vocês, qual a importância que você dá à família? Qual a importância, qual o significado, o sentido da família para você? Procure observar a sua volta. Qual é o valor que as pessoas têm dado para as suas famílias? Muitas vezes, Luciano, as pessoas atribuem apenas o valor sentimental e emocional à família, né? Às vezes a gente acaba esquecendo do valor espiritual, né, pastor? Da família. Sim, verdade. Eu penso o seguinte, pastor, se a gente existe o valor sentimental e emocional? Sim, de fato, existe. É importante? Muito. Mas, na minha percepção, eu acho que se a gente enfatizar só o valor emocional e sentimental, diante de problemas, diante de adversidades, talvez a gente possa não acreditar o valor devido à família, né? A gente pode não dar tanta importância. Eu agradeço a Deus porque mesmo nascendo uma família que não seguiu assim os valores que estão na íntegra, né? Como a gente já tem falado aqui, mas teve aquela estrutura familiar. Nós sabemos, a gente vê na reportagem quantos casos de mães que agridem filhos, que matam assassino, enfim, né, famílias desajustadas. Essas pessoas que às vezes participam desse contexto familiar, elas vão crescer com uma ideia de família totalmente distorcida, se elas só reconhecerem o sentido emocional e afetivo. Quando eu falo de pai, eu tenho um sentimento. Quando eu falo de mãe, eu tenho um sentimento de alegria, de carinho, de afeto. Eu lembro com carinho, tenho boa recordação. Infelizmente, sabemos que tem pessoas que não têm uma boa memória, uma boa recordação, né? Talvez não teve nenhum lar, né, pastor? Às vezes um acidente, ou então faleceu aí no nascimento e não soube o que é ter essa experiência. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos, e ela, inclusive o versículo que eu gostaria de ler para a gente dar início a essa nossa conversa nessa manhã sobre um assunto tão importante que família. E peço que vocês reflitam sobre esse sentido. Será que você tem atribuído somente o sentido emocional e afetivo e o espiritual? Qual a importância dele? Essa é a nossa proposta, né? Conversar sobre esse tema hoje. E a gente vai fazer o seguinte, pastor, nós vamos pegar alguns exemplos de famílias aqui no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, Ló, Noé, Abraão, né, e ver qual a visão, né, qual a perspectiva de Deus acerca da família. Vamos falar também sobre hierarquia nos relacionamentos, porque às vezes a gente observa, pastor, que uma família às vezes até quer construir um bom relacionamento, mas às vezes não sabe colocar prioridades nas coisas, né? Dá mais valor às vezes ao trabalho, dá mais valor a outras coisas à frente da família, à frente de Deus, e acaba sendo um problema. Então a gente vai tentar nessa conversa
como a gente pode ajustar, né, Maravilha. para viver em comunhão com os nossos, né, com Deus e com a sociedade. Amém? Então convido vocês, antes da gente fazer a oração, inclusive, né, já abrirem suas Bíblias em Salmo de número 68. Nós vamos ler o versículo 6, a primeira parte A. Pastor, se já encontrou aí, pode... É 68, versículo 6, a parte A. 6. Deus faz que o solitário viva em família. Amém. Amém, irmãos. É somente isso mesmo, né? Deus faz que o solitário viva em família, que está no meio, more em família. Mas é a mesma coisa, né, pastor? Sim. Então, antes da gente começar a comentar, gostaria de pedir para o meu presbítero Luciano que orasse para a gente dar início à nossa EBD. Amém? Amém. Oremos. Pai bendito, Deus amado, eu te louvo, Pai querido, por mais uma manhã que tu nos concede, de estar na tua casa, Senhor, para aprender um pouco mais de ti sobre esse tema tão importante, Pai querido, que é a família, Pai. Que possamos, Pai querido, ser canal de bênçãos, Pai querido, e também ser abençoados neste momento que passaremos aqui com instruções, e assim, Pai amado, o seu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Que tu venha entrar em cada casa, Pai querido, que abriu, Pai querido, as portas para este ensino, e fazer, Pai querido, maravilhas, Pai amado, fazendo com que o que estiver fora do lugar, Pai querido, entre nos eixos e a família seja novamente ajustada de acordo com a tua vontade e o teu querer. Fique conosco, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amados. Então, a partir desse versículo aqui, pastor, a gente vê que Deus faz que o solitário viva em família. Eu acho muito interessante, né? Até trazendo aquilo que eu trouxe na introdução aqui do nosso estudo, a questão, às vezes, do órfão, né? Às vezes a pessoa nasceu, certo? E já não tem ali um pai, às vezes foi para um orfanato e tal. E eu acredito, né, que cresce com vazio, sente uma falta de uma presença paterna, uma presença materna, talvez de irmãos, né? E gera esse sentimento no coração das pessoas que nascem nesse contexto, certo? E Deus faz com que essas pessoas, elas vivam em família. Como é importante, é o valor que Deus dá, né? A oportunidade para todos, né? Mesmo para aqueles que têm uma dificuldade na vida, que tenham experimentado uma situação não muito boa no sentido da sua estrutura familiar originária, Deus dá oportunidade para que ele seja acolhido por uma outra família, ou, se você quiser ampliar a ideia da igreja como família, então você vai ampliando isso e a pessoa vai se sentindo acolhida. Então, a questão é resolver o problema da solidão dessa pessoa, porque o ser humano não foi constituído e não foi feito para andar só. Ele foi feito para andar em sociedade, em companhia e dentro de um ambiente de acolhimento. Esse ambiente de acolhimento, o ambiente mais último, vamos dizer assim, é a família. O ambiente de acolhimento, porque ali todos estão debaixo desse guarda-chuva que é a família. Então a gente se sente acolhido. Então Deus dá oportunidade para o solitário, o órfão. Às vezes tem uma parte em Isaías, né, que fala da mulher estéril que não pôde dar à luz, então ela se sente acolhida. Aquele texto de Isaías, eu não me lembro aqui qual capítulo, depois podemos procurar, fala sobre alarga os toldos da tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Aquele texto ali, ele está falando do acolhimento que a cidade de Jerusalém iria receber os de fora. Tanto é que Isaías começa a falar sobre a alegria da mulher estéril, que não pôde dar à luz. Mas agora ela vai poder acolher o outro como se fosse filhos dela. Então, tudo congregado debaixo de uma família. Então, o ambiente familiar, a ideia familiar,
ela é uma ideia bíblica necessária para que ninguém se sinta só. É lógico que aí eu não quero crescer, é lógico que por entender e compreender a ideia de que a gente pode ampliar a ideia da família, alguns querem destruir a família dizendo que não, a família é tradicional e não precisa ser bem assim, pode ser assado, pode ser desse jeito, pode ser daquele jeito. Temos que lembrar que só pode acontecer e só tem como acontecer o que a Bíblia nos ensina a respeito do acolhimento se antes estiver o modelo da família estruturado. Porque senão vai ruir tudo. Então daí para lá não tem acolhimento nenhum. Perfeito, pastor. Muito interessante. Essa questão dessa construção familiar moderna, a gente já comentou aqui. Ou pós-moderna. Pós-moderna. Já foi comentado aqui, né, presbítero Luciano? E a gente percebe a importância tanto do papel do pai quanto da mãe na educação, na criação. E realmente, a gente observar a configuração aí de dois pais, vamos colocar, ou duas mães na educação do filho, fica faltando a outra parte, né? Na educação, no lar. É muito importante, né? A gente tem esse entendimento. Lembrando que a gente está falando aqui da perspectiva bíblica, né? A perspectiva de Deus para a família, não a perspectiva humana, que o homem tenta criar outras formas de... Fábio, me perdoe, nisso que você está falando e que eu estava dizendo anteriormente, cai por terra a narrativa pós-moderna de que não se pode seguir o caminho proposto pelo cristianismo em relação à família, porque hoje as coisas mudaram. Aí diz assim, não pode seguir esse modelo de família, pai, mãe e filhos, porque hoje as coisas mudaram. Não tem como manter essa narrativa se você compreender isso tudo que a gente está falando aqui acerca da família. Perfeito. E para a gente poder ampliar, o Luciano quer comentar? Não. Para a gente poder ampliar e entender os propósitos de Deus, né? A gente vai ver aqui, eu vou tentar trazer para vocês, tá, irmãos, a perspectiva de Deus sobre a família a partir de textos bíblicos. Por isso eu estou aqui bem amparado com o meu pastor, com o presbítero, para a gente poder ler histórias aqui, reais, né, pastor? Histórias que estão aqui no livro de Gênesis, mas que contam um contexto familiar, porque a gente entende assim, a salvação é individual, legal, mas e a questão familiar? Deus, ele usa a família para os propósitos, Deus tem planos, tem propósitos para a família. Então vamos trazer alguns exemplos aqui, para a gente fazer a leitura e comentar em cima. O primeiro que eu gostaria de comentar aqui, pastor, é a história de Abraão. Abrão ainda, né? Vamos pegar lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, vamos fazer essa leitura. Luciano, pode fazer essa leitura, por favor, para a gente? Gênesis 12, 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, Deus chama Abrão e faz promessas. Eu achei interessante aqui nessa passagem, pastor, que eu até selecionei para a gente comentar, aqui, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está dizendo bem claro, né? Todas as famílias da terra. Ou seja, não era só a dos hebreus, dos judeus, né? Mas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus seleciona um homem, Abrão, né? E de lá ele vai tirar uma descendência. Olha o propósito da família. Abençoar outras famílias. É aquela promessa, né, pastor? Que a gente sabe que a partir de Abraão separou um povo do qual mais na frente viria a nascer Jesus. Perfeito, isso. Trazendo salvação, né, para todos aqueles que reconhecerem Jesus como suficiente Salvador. Estou certo ou errado, pastor? Perfeito, perfeito.
Eu costumo dizer assim para as pessoas entenderem por que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, é só pensar. O propósito de Deus é salvar o homem, a sua criação da perdição, certo? E a forma de salvar é pagando o preço do pecado. E pagar o preço do pecado, ele tinha que se fazer homem como um de nós para pagar o preço por todos nós. Para ele se fazer homem, ele teria que nascer, porque não tem como Deus se transformar um homem e pufit, aparecer ali. Não, ele teria que nascer. Ele teria que nascer e, obviamente, teria que ser do ventre de uma mulher. Obviamente, essa mulher teria que ter nascido também, e ela teria que ter uma família. Essa família teria que ter sido criada em algum lugar. Então teria que ter um bairro. Esse bairro teria que ter uma sociedade. Essa sociedade teria que ter uma nação. Essa nação teria que ter um espaço. Então você vai chegando do micro ao macro. E você vai depois pensar na perspectiva de Abraão. Essa nação não poderia ser qualquer nação. Essa nação teria que ser uma nação especial. Então vamos criar uma nação, vamos formar uma nação. Bom, como que a gente forma uma nação? Qual o critério para formar essa nação? Exato. Então você começa, aí você da nação você começa a diminuir de novo. Essa nação teria que ter sido formada através de uma cultura, essa cultura tem que ser especial. Essa cultura tem que ter participação de muitas pessoas, então muitas famílias, essas famílias teriam que ser famílias especiais. E essa família teria que começar em algum lugar. Então, esse algum lugar é Abraão. Então, você sai de um ponto em Abraão e depois volta para Jesus. Entende? Ou seja... É um caminho longo que foi construído. É um caminho longo a ser construído. Por isso foi... esse propósito de Deus aqui. Algumas pessoas têm uma fala diretamente ao povo de Israel. Não, aqui é como você leu. Não é o povo de Israel que seria abençoado. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, ele começa de um ser humano, de um ponto, para chegar ao outro ponto, que é Jesus Cristo, fazendo uma ligação. E isso baseado em uma família inicial e em outra família. Vou botar a palavra terminal, mas não é bem terminal, né? Então, inicial com Abraão, a família de Abraão. Então, Abraão constrói a sua família e depois você tem o advento o que os católicos chamam de Sagrada Família, né? Então, você tem ali o núcleo familiar novamente envolvido no projeto da salvação, no projeto de resgate de toda a humanidade. Então, a família está no projeto de resgate da humanidade. A família faz parte de todo o projeto, de todo o plano de Deus, todo o bendito plano salvador de Deus para a humanidade. Na medida em que se tentam destruir a família, você obviamente está tentando destruir o próprio projeto e plano de Deus para a salvação da humanidade. Perfeito. Pastor, em cima desse comentário aqui da Sagrada Família, sim, a gente poderia dizer até que Jesus e Deus, né, ele confirmou esse formato, né? Pai, mãe, né, e filhos. Ou seja, sim, pai na figura de José, embora não tenha tido a participação, não tenha coabitado com Maria naquele primeiro momento, né? Sim. A gente sabe que depois ele teve irmãos e irmãs, mas poderia ser hoje, modernamente, alguém que queria falar, não, seria mãe solo. Maria poderia ser uma mãe solo, porque foi ali o Espírito Santo com Maria. Mãe solteira, né? Isso é a expressão que usam aí. É mãe solo. Mãe solo, pois é. Ou então, sei lá, né, juntar com uma outra, mas não foi isso. Foi José e Maria. Amém? Agora, outra coisa que a gente poderia destacar aqui é a respeito de todas as famílias, né, pastor? Ou seja, todas as épocas. Será que a partir daquele momento ali onde selecionou Abraão, aquelas famílias daquele período, daquela época, já foram abençoadas também? Estaria certo isso, pastor? Todos os tempos, eu entendo assim, no presente, no passado e no futuro, até Jesus Sim. retornar. Sim.
sim. É óbvio que a bênção sobre Abraão é Cristo. Isso é bem claro e Paulo vai trabalhar isso no livro de Romanos, muito bem trabalhado, ele vai explicar isso. Em várias cartas tem esse comentário. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa fala se cumpre em Jesus Cristo. Isso porque entendemos que Cristo Jesus é o ápice, o cume da história. Ele centraliza, né? Mesmo antes e mesmo depois de Cristo, todos são abençoados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai falar isso, essa bênção chega para as famílias anteriores a Jesus Cristo pela fé. Por isso que ele vai dizer no livro de Romanos, Abraão foi justificado pela fé. Então, essa fé é a mesma fé que hoje vai trabalhar na minha justificação, é a mesma fé que trabalha na justificação de outras famílias antes de Cristo Jesus. Então, tudo culmina em Cristo. Então, essa bênção não é exclusiva do povo judeu, mas é para toda a humanidade. Obviamente, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É lógico que alguém vai fazer a pergunta, mas aqueles que nunca souberam de Cristo Jesus? Bom, a gente pode até conversar sobre isso, mas aí a gente abriria um leque aqui para falar em outras esferas aqui. Não sei se cabe a gente trilhar esse caminho agora. Tem a questão do ministério de Melquisedeque, né, pastor? Que Abraão, Perfeito. Ele fez uma oferta, né? E geralmente quando a gente faz uma oferta é para alguém maior. Isso. Certo? Então, mas isso aí é um assunto realmente para outra oportunidade, né? Senão a gente vai... O Léo aqui me lembrou que o texto que eu citei sobre estendeu todo é Isaías 54. Obrigado, Léo. Léo sempre participando, atento aí, né? Pesquisando as passagens bíblicas. Obrigado. Então, outro exemplo que a gente poderia refletir um pouco, para entender um pouco mais da perspectiva de Deus sobre a família, é o exemplo de Noé. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 17 e 18. Gênesis, capítulo 6, versículos 17 e 18. Luciano, por favor. Gênesis capítulo 6, 17 e 18 diz assim: Eu trago dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Amém. É interessante essa passagem aqui, pastor, que a gente observa que o comportamento de né, acabou salvando a família toda. Salvou a esposa, os filhos, filha, as noras, né? A justiça de Noé. Então, observa. Que isso também salva só Noé, né? Não ia ter segmento. Como é que ia continuar, né? Então mostra aí o propósito de Deus na família. Justiça. Então, a integridade é um valor, né? É uma perspectiva que Deus espera, Ele encontra, Ele busca no homem. Integridade e esse papel do homem, quando a gente coloca assim, né? O homem como sacerdote do lar. Ele tem essa missão, essa responsabilidade de educar, de suprir, de sustentar, de ensinar valores, né? Ele é o mentor espiritual dentro do seu lar, da sua casa. E eu vejo aqui como Noé, através da atitude dele, ele acabou estendendo a salvação de Deus para os dele, né? Para a família dele. E veio o juízo, né? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus estabeleceu uma aliança. A gente pega aqui o exemplo de Noé, de Abraão, né? Noé veio antes, então, foi um reset, né, pastor? Foi um reset. A gente percebe aqui que estava uma situação bem complicada, né? Logo após a criação, depois do pecado de Caim, o assassinato do irmão dele, né? Não estou confundindo não, né? Caim matou Abel. Às vezes a gente acaba confundindo. Então,
Aí começa a acontecer vários fatos, episódios, e naquele meio daquele povo bruto, né, agressivo, idólatra, se destaca Noé, um homem íntegro, no meio daquela nação, daquele povo. Lá em Arão, Deus tira Arão da terra dos caldeus, Ur dos caldeus, não é isso? Abrão, né? Eu falei Arão. Arão, eu estou misturando, é o irmão de Moisés. Na verdade era Abrão. Abrão, depois Abrão. Vira Abraão. Tira lá da terra também de idolatrias e tal. Então a gente percebe, né? No Abraão, justiça. Noé, integridade. E tem mais um exemplo que eu gostaria de destacar aqui sobre família, que é o exemplo da família de Ló. Está lá em Gênesis, capítulo 19. 19, versículos 12 ao 17. Luciano hoje é o nosso leitor dos textos bíblicos. 12 a 17, né? Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse aos seus genros, que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Eles, porém, demoravam-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Dá uma pausa aqui só para o nosso irmão Paulinho nos abençoar com esse cafezinho aqui de manhã. Obrigado, tá, irmão Paulinho? A paz, meu irmão. Valeu, Paulinho. Obrigado. Valeu, obrigado. Então, paramos onde? No 16. E o puseram fora da cidade. 17. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Amém. Então a gente vê aqui essa passagem de Ló, como vocês sabem, está no contexto ali de Sodoma e Gomorra, não é isso, pastor? Então, isso. É uma cidade promíscua, onde acontece relacionamentos sexuais ali abomináveis. Sim, sim. Certo? Então, inclusive, no início do relato aqui, é um anjo que está falando aqui com Ló, não é isso? A gente vê lá que os anjos chegam e aquele povo, eles ficam atraídos, se sente atraído pela figura do anjo e quer ter relação sexual com o anjo. E Ló, ele... Tá saindo o som aí, pastor? Tá, né? Então, Ló, ele fica até a própria vida dele, né? Das filhas dele, inclusive, para poder proteger. Que tinha aquela questão cultural, né, pastor? Quando recebia uma visita em casa, tinha que proteger, porque o sangue era cobrado do responsável pelo lar, né? Do chefe da casa, não é isso? Anfitrião, perfeito. É a palavra que estava procurando, Luciano. E ele defende. No meio daquele povo, imagina, um povo desse, e Deus olha e encontra, ele observa ali. Eu acho interessante que nessa passagem, pastor, ele fala assim: olha, mas se tiver um, tiver dois, tiver três justos, na verdade ele vai diminuindo, né? Se tiver 10 justos, se tiver 50 justos, o Senhor ainda vai destruir? Ele não, se tiver 50, ele não destrua. Mas se tiver 40, não, se tivesse 40, não destrua. Ele vai reduzindo até que chega que só tem Ló. Misericórdia, né? Pois é. Vai tentando. Fábio, o que eu acho interessante nessas passagens que tu tem falado, tanto no dilúvio, quanto nessa passagem... Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra,
uma coisa que fica claro que acabou e Deus fala assim, não tem que fazer de novo, são exatamente os valores da família. Legal, muito bem Os observado. valores da família que acabaram. Então, assim, quando chega nesse ponto, que Deus olha para a terra e fala, não tem jeito, eu vou pegar um que está dentro do que eu estabeleço por certo, vou manter para poder refazer. É mais ou menos isso, pastor? Qualquer filme que você assista de Hollywood que retrate Sodoma e Gomorra, vai retratar dentro de uma sociedade sem família. Não tem outra forma de retratar esse momento aqui bíblico se não for por uma sociedade que a família foi destruída. E contrário disso, qualquer filme, qualquer que seja, vai colocar a família de Ló como uma família estruturada. Então, é um pouco o que você está querendo dizer. Ou seja, preservar os valores, né? Aquela cidade chegou naquele estado porque perdeu os valores familiares. E aí a gente olha para o dia de hoje. Exatamente. Eu ia falar isso. Aí. Rapaz, olha, será que tá teu reset aí? É que Deus prometeu que não faria mais isso, né? Biblicamente ele falou que não ia mais só mesmo. Destruir daquela forma, mas a destruição virá de outro jeito. Exatamente. É interessante essa observação do Luciano, né? Observar isso. A preservação da questão da família mesmo, né? E a gente pega esse exemplo de Ló aqui, a gente vê que Ló era um íntegro, mas se observar o que aconteceu, qual foi o desfecho, né, da esposa dele, ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, né? Os genros não acreditaram na palavra dele, então ficaram para trás, não saíram da cidade. E as filhas depois acabaram embebedando ele, né, para poder ter incesto. E depois lá na frente ele fica com inveja de Abraão. Pois é. Porque quando Abraão decide separar, porque os servos deles estavam brigando. Gente, se vocês gostarem dessa história, lê esses capítulos de Gênesis que está contando tudo isso. Abraão e Ló tiveram dificuldades lá na frente, porque os empregados deles estavam brigando. E aí Abraão fala assim, escolhe para onde você quer ir. E ele esperto, Ló esperto, escolhe a melhor parte. Né? Eu dei uma aula, pastor. Não, a parte boa é minha, a sua fica a parte ruim. Eu dei uma aula uma vez para os adolescentes, tem tempo isso já. E eu fui falar sobre essa passagem. E você sempre busca uma forma de tentar alcançar, né? Aí eu falei assim, imagina vocês, Ló e Abraão andando pela Washington Luiz, ali, caminhando. Chega lá na Avenida Brasil, eles estão brigando, né? Os servos estão brigando, ele fala assim, Ló, escolhe. Pra cá você tem Bangu, Campo Grande, terra quente pra caramba. Pra lá tu tem a Zona Sul, que tem um monte de praia, tal. Por que tu escolhe? Aí Ló escolheu a parte da praia. É isso aí, exatamente. Brilhante, belo exemplo, né? Para ilustrar, para a gente compreender. É isso aí, né? O pastor colocou, ele escolheu as melhores regiões. Mas isso também é interessante, né, pastor? Que quando a gente está na presença de Deus, a gente percebe que a gente é abençoado onde a gente estiver. Onde estiver, onde você colocar a planta dos teus pés. Isso eu tenho para mim, para minha vida, como uma fonte mesmo de inspiração. Por isso o otimismo sempre. O cristão sempre é otimista, ele nunca é pessimista. Ele é otimista porque em toda e qualquer situação ele entende que ele será abençoado. Pastor, eu posso compartilhar aqui uma experiência minha que eu tive, que o senhor que me ensinou? Assim, nos meus primeiros anos de caminhada, eu assim, com 20 e poucos anos, né? Assim, começar a trabalhar numa empresa, cheio de expectativa, daqui a pouco tinha algum problema, aí era demitido. É aquela correria, né? Você está sempre participando sim. de oportunidades de emprego, buscando um emprego e tal. E às vezes aparecem várias oportunidades juntos. Aí você pensa, cara, tem que escolher uma. Qual que eu vou escolher? Né? Aí às vezes você escolhe uma e não vai muito à frente, aí aquela oportunidade acaba lá na frente e você pensa, poxa, se eu tivesse escolhido a outra, eu acho que seria diferente. Então isso era uma dúvida que estava sempre na minha cabeça, me perturbava. Aí eu lembro que uma vez eu conversei com o pastor,
Aí o pastor falou para mim assim, não, Fabiana, onde você estiver, o que você escolher, Deus vai estar contigo ali e vai fazer a diferença. Olha, mas fez um bem tão grande para mim, pastor, que tirou essa... Eu tinha que pensar, não, qual que eu vou escolher? Qual que eu vou optar? Né? Mas quando a gente tem essa consciência de que a gente fazendo o nosso melhor, onde a gente está, Deus estaria conosco. A gente louva o Senhor com o nosso trabalho, com tudo, irmãos, respeitando os nossos superiores, hierárquicos, né? Aqueles que trabalham ali para dar o suporte para a gente tem que observar a oportunidade de estar glorificando ao Senhor com tudo, inclusive no trabalho. Eu trouxe esse exemplo aqui da questão do trabalho, né? Até porque tem a ver, né? Porque Deus trouxe prosperidade no trabalho, né? As ovelhas, eles são criadores de gado, não é isso? Sim, sim, Gado é fruto miúdo, do trabalho. né? E foi multiplicando ali. Sim. Prosperidade, poço de água era algo muito necessário, né? Sim. Então Deus deu as oportunidades para que houvesse prosperidade. E isso também na questão familiar, né, Luciano? Às vezes pode começar difícil. Quantos casais eu conheço aí que se juntou, casou, não tinha nem a televisão dentro de casa, né? Mas foi trabalhando, foi ali acreditando, glorificando ao Senhor com o seu estilo de vida, honrando a sua esposa, o seu trabalho, os seus filhos, e foi construindo um lar estruturado, um lar abençoado, né? Eu acho muito legal isso, pastor. A questão de que Deus está conosco onde quer que a gente faça a nossa opção de escolher caminhar, né? Deus se faz ali presente. Sim, eu acho isso mais do que uma questão apenas externa, essa bênção, é mais uma questão interna, porque você compreendendo que a bênção de Deus está sobre a sua vida, toda e qualquer situação terá sempre motivos de glorificação e de glória a Deus. Por isso a canção do cristão, vivo feliz, pois sou de Jesus. Isso deve ser compreendido porque as adversidades acontecerão em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você escolhendo ir para a direita ou para a esquerda, ou seguir pelo caminho do meio, qualquer uma das escolhas que você fizer, acontecerá uma dificuldade. Se você entender que a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, em qualquer dessas escolhas, a dificuldade que acontecer... Traz uma paz, né? Muito traz bem. paz, mesmo que tenha dificuldade. Verdade. Então, a nossa ideia que era trazer a perspectiva de Deus sobre a família, acho que ficou bem claro aqui, né, pastor? Em todos esses episódios aí, onde teve o comportamento da região, do local, onde não agradava a Deus, Deus separou ali uma família e começou a construir novamente, né, a partir daquela família, né, uma nova realidade, uma nova história, certo? Então, Deus, com certeza, né, irmãos, ele dá um valor muito grande à questão familiar e que nós andemos em família. Isso, vivamos em família. É fundamental. Agora, ele nos deixou alguns mandamentos. Nós chegamos aqui com o nosso presbítero Coutinho, está aqui, né? Ele não vai ter escapatória, porque a gente vai falar ao vivo, ele não vai poder recusar. Venha participar conosco aqui, irmão Coutinho, né? Vamos receber aqui o nosso presbítero Coutinho participando conosco nessa nossa conversa. Eu fico até ali na live, não tem problema nenhum. Negativo. Ele não vai ter como recusar, cara, porque a gente falou ao vivo, aí ele vai falar que não pode. Não tem jeito. Tá aqui. A paz do seu meu irmão, seja muito bem-vindo. Dá uma saudação para os nossos irmãos aí de casa. Oi. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom estar novamente com vocês. Luciano me pegou de surpresa aqui. Mas a gente vai dar continuidade. Sem poder recusar. Coitado, irmão Coutinho, a gente pegou aqui Nós sabemos que soldado no quartel quer serviço. serviço. Amém. Então, irmão, se você quiser participar conosco, que vier aqui na nossa transmissão da live, quiser participar, é só levantar a mão aí que a gente convida você para estar aqui na mesa conversando conosco. Amém? Hoje
nós fomos enriquecidos com a presença do nosso presbítero Isso. Coutinho. E falando de um assunto tão importante, Coutinho, que é sobre a família. E glórias a Deus, né, que passamos por uma experiência aí que você teve com a sua filhinha, né? Todo mundo orando, intercedendo. E glória a Deus. Que eu achei tão bonito aquele vídeo, né? O Coutinho e a Júlia. Daqui a pouco aparece a Belinha ali atrás. Foi muito legal. Eu gostei bastante. Então, pastor, a gente estava falando aqui sobre a importância da família, né, na perspectiva de Deus. Agora, ele também deixou algumas instruções, como a gente vai conduzir, construir a nossa família, né? Que alguns chamam de mandamentos familiares. Até lá na lei mosaica, a gente encontra alguns mandamentos que falam diretamente para a questão familiar, né, pastor? Sim, Fábio, deixa eu fazer um comentário. Não sei se você vai seguir nesse caminho, se eu estou atropelando a tua pauta, você me perdoe. Fica à vontade, pastor. O senhor tem liberdade de ação. Mas é o seguinte, quando no início da tua fala, você disse sobre a questão da importância. Olha só, gente, como é importante pensar nisso daqui. Da estruturação dos valores da família e da forma correta de uma família ser construída e edificada. Mais ou menos, você falou com outras palavras, mas você colocou isso. E dentro dessa edificação, você falou do âmbito profissional, educacional, do moral, ético e espiritual. Certo? Algumas pessoas acabam não compreendendo a dimensão espiritual da família, a espiritualidade da família, a dimensão da força espiritual de uma família unida, orando, por exemplo. O ato de você dobrar os joelhos em família, a dimensão e a força espiritual e a força contra as hostes espirituais do mal, do inferno, quando um pai dobra os joelhos e ora pela sua família. A força da imposição de mãos do pai sobre a vida dos filhos, ou a força da imposição de mãos de uma mãe sobre o seu filho quando está febril ou qualquer outra enfermidade que seja mais grave. Isso tem uma dimensão, isso tem uma potência, às vezes não, entre aspas, exploradas ou desfrutadas por muitas famílias, porque não utilizam isso, mesmo sendo de tradição cristã, mesmo sendo cristãos, não oram em família, não param para ler a Bíblia juntos, não desfrutam de momentos de, por exemplo, propósito de oração de família. Você ter um propósito em comum. Nossa família está orando para isso, esse aspecto. Nós estamos focados em nossa oração nesse aspecto. A oração ali em família, por um objetivo comum, que certamente será o bem dessa família, juntos, isso tem uma força assim maravilhosa, maravilhosa. Então, a dimensão espiritual e fora a dimensão da educação dos filhos que você dá com família, por exemplo, se você, como pai, e isso, infelizmente, muitos pais não entregam, muitos pais cristãos, não entregam essa herança para os filhos. O filho machuca, lá, toma uma topada ou cai, se rala, e ele vem chorando para você, e você diz a ele, não, vai passar, papai vai orar. Aí você faz aquela oração de brincadeirinha para a criança, papai do céu, cure essa ferida, esse machucado, tire a dor. Tal. Aí você pode pensar assim, isso não é nada, isso é uma brincadeira. Não, isso é pedagógico, isso é educacional, porque quando essa criança tiver os mais terríveis dos problemas e das adversidades, isso vai ficar na sua memória, que ela vai pensar assim, na hora da minha dor eu tenho a Deus para recorrer. Essa dimensão às vezes não é desfrutada
pelas famílias cristãs por causa de, não sei, talvez seja por falta de ensino. Nós estamos aqui para ensinar, para dizer, você, papai, faça esse tipo de oração. Ou qualquer outra coisa, você ensinar ao seu filho que se alguma tristeza... Eu fui ensinado pela minha mãe, assim, pelo medo, né? A gente tem fase de criança que a gente fica com muito medo da noite. Eu não sei se vocês tiveram, assim, fica com medo. Sei lá, o fantasma, o ladrão, alguma coisa vai acontecer. E eu ia para a cama da minha mãe me ensinava, ela falava assim, você orou? Aí eu falei, eu orei. Hoje, às vezes, não tinha orado? Não orei. Ela falou assim, volta e ora, que Deus vai te proteger, vai te guardar. Isso foi fé que foi semeado no meu coração e até hoje eu desfruto dessa fé. Então, a dimensão espiritual de uma família, além da ética, da moral, além da dedicação aos estudos, além da dedicação ao trabalho, além de todos esses valores, a dimensão espiritual da família é algo lindo, belo, maravilhoso e que deve ser levado como uma herança que a gente entrega aos nossos filhos. Obviamente, não tem como ser feito ou dado essa herança se os pais não exercitam isso. E aí não tem como. Perfeito, pastor. A fé, essa dimensão espiritual, é o que une a família, que dá o suporte, a resistência para a gente atravessar as adversidades, que é aquilo que eu trouxe no começo, né, pastor? A gente fala assim, a pessoa que só consegue observar o valor sentimental e emocional da família, diante de uma situação mais grave, mais tensa, ela não consegue perceber esse valor, né? Agora, se você tem a dimensão espiritual, você consegue compreender as coisas com uma visão mais ampla, consegue entender o propósito de Deus através da tua vida e da tua família. Amém? Então, é muito importante. Agora a gente observa, pastor, como eu estava falando aqui, um pouco antes do senhor, a gente até comentar sobre isso, que o senhor trouxe aqui. Mas a questão do mandamento familiar, a gente observa lá na lei mosaica, Deus, através de Moisés, já trouxe ensinamentos para a questão familiar, mas eu não vou tocar em Moisés, não. Vamos fazer a leitura em Timóteo, em 1 Timóteo, diz aqui, desculpa, vamos ler em Timóteo sim. Luciano, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, eu vou pedir para ele abrir para a gente aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Tá, vamos falar sobre os filhos. Os filhos. O pastor ele começou falando sobre os pais, né? A questão de educar, ensinar a fé. E de fato, a gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria de começar falando sobre os filhos. Timóteo. Primeiro a leitura de Efésios aqui. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Diz assim, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira... Não, a gente vai ler esse no próximo. Tá ok. É do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Então a gente falou sobre obediência. Isso, quando honrar, fala da honra, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí o apóstolo Paulo destaca que é o primeiro mandamento mandamento com promessa. Com promessa. Agora vamos ler já em seguida o 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar a seus progenitores, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Amém. Então aqui são exemplos bíblicos aqui no Novo Testamento, né? Paulo ensinando como os filhos devem se comportar na questão familiar, né? Os filhos crescem, certo? Deus provendo saúde, né? Tempo de vida, os filhos crescem, se desenvolvem. Então passa por um processo. Quando nós somos crianças, nós somos educados, somos alimentados, somos instruídos, então a gente deve obediência e honra, certo? Mas chega um momento em que você se casa. A partir daquele momento,
você deve honra. Obediência, você não está diretamente subordinado, né? Você vai seguir os caminhos que seus pais, acreditando que eles ensinaram um bom caminho. Amém? Mas a gente vai sempre honrar. Aí eu achei interessante essa leitura de Timóteo, que fala assim, as viúvas, caso tenham filhos, né, e tal, que eles aprendam a exercer como é que é? Piedade. A piedade. Para com sua própria família. Isso. Pastor, me entristece muito, sabe, quando a gente vê casos de famílias que às vezes tem um filho, 2 e tal, e quando chega lá na frente, né, às vezes já com 60, 70 anos, os pais já estão bem idosos, né? Aí os filhos vão e colocam no asilo. Eu não estou criticando, eu sei que existem situações e situações, né? Mas a gente sabe também que tem filhos que, infelizmente, quando chega a hora de retribuir os investimentos que os pais fizeram, eles acabam deixando de lado, né? Isso não é legal, né, pastor? Isso aí não é honrar os seus pais. Pois é, como você falou, a gente sabe que existem casos e casos, né? Às vezes o idoso chega numa situação que requer um cuidado muito especial, então é melhor realmente você colocar numa casa de cuidados, porque ali vai ter uma estrutura, né? Porque às vezes o idoso chega numa situação que ele nem pode ficar internado e nem pode ficar em casa. Tem que ter todo um amparo de enfermagem, de camas especiais e tal. A gente compreende isso, mas não é esse o caso que você quer citar. O caso é você desprezar aos pais na velhice. E mais triste ainda é você observar hoje as crianças não honrando os pais também, no sentido da própria obediência. Aqui diz, vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E não é uma desonra quando dá velhice, não. É quando mesmo... jovem, né? Jovem. E aí... não menosprezam os pais. Você quer ver um menosprezo que hoje acontece muito com os adolescentes? Obviamente, nem todos, mas alguns adolescentes seguem esse caminho. Menosprezar os pais no sentido da sabedoria. Porque a gente tem uma diferença hoje em dia muito grande de geração em termos de conhecimento tecnológico. Então, dominar um celular para mim já é meio complicadinho, né? Imagine para minha mãe que tem 84 anos, né? Então dominar um celular para ela é mais difícil ainda. Fazer um Pix, exatamente, fazer um Pix, fazer uma transferência bancária, qualquer coisa, ou até mesmo mandar uma mensagem de WhatsApp. Para uma geração tem uma dificuldade, não é muito confortável. Eu não sei vocês, eu tento correr atrás, mas ainda assim eu não me sinto muito confortável com a tecnologia, não. E aí eu vejo alguns adolescentes vendo essa dificuldade dos pais, achando e pensando que por dominar a tecnologia são mais inteligentes do que os pais, porque os pais não sabem mexer no WhatsApp. E aí você compara, você faz a ideia da inteligência a dominar uma certa alguma tecnologia. A Vereni, brincando, isso é brincadeira, porque bendito seja o Senhor. O Gustavo é um menino que muito nos honra. A Vereni às vezes fazia brincadeira, quando queria alguma coisa de celular que pedia para o Gustavo fazer, o Gustavo ficava, você não sabe fazer isso. Aí a Vereni brincava com o Gustavo e falou assim, por acaso você sabe fazer uma bainha invisível? Aí o Gustavo, não, né? Eu falei assim, pois é, cada um na sua. Então, tem conhecimento que os pais têm, sabem, e que nada tem a ver com a capacidade de inteligência, e que às vezes a juventude menosprezam os mais velhos. E isso é desonrar. Isso é você não dar a honra devida aos pais e olhar para os pais com aquela admiração de que venceu. Eu tenho admiração pelos meus pais.
tenho admiração pela minha mãe. Às vezes eu conto a história do meu pai para o Gustavo, que ele fica bobo, porque meu pai veio de Itaocara para cá sem um tostão no bolso, sem um, Itaocara, interior do Rio, sem um tostão no bolso. E quando ele morreu, ele deixou 5 filhos criados, deixa eu ver, eram 4 casas, 1, 2, 3, 4 terrenos. Aí às vezes eu conto essa história para o Gustavo fica, caramba, como é que ele conseguiu? Porque hoje o Gustavo sabe a dificuldade que é para comprar um terreno. Vai comprar um terreno. Como é difícil. Então, essa admiração, às vezes, os adolescentes não têm quanto aos pais que vieram com toda a dificuldade e venceram. E é um pouco parecido com isso daqui. Honrar o teu pai e tua mãe. Não sei se eu falar isso, porque às vezes os pais, hoje em dia, acabam se subestimando também, né? Ele acaba acreditando nesse discurso, né, de acaba que o filho é mais que inteligente ele é burro, do que... E não é legal isso. Tem que aprender a reconhecer que isso, de fato, é desonrar, né? Está sendo desonrado. E corrigir isso, né, pastor? Mas aí, pastor, mas parece... Coutinho, quiser falar... Parece que é onde a gente vê, vai voltar lá atrás, né, lá no Antigo Testamento, nos textos que nós lemos mais cedo, né? Mas onde a gente vê assim, a sociedade ela parece que ela torce por isso, né? Torce que o filho consiga dominar os pais, no sentido de o pai ficando cada vez, os pais, né, ficando cada vez menos importante na vida dos filhos, porque aí fica mais fácil de manipular esse filho. Perfeito, Luciano. Tenha certeza que hoje existe um inferno querendo fazer exatamente isso que você falou. Porque vai perdendo, quanto menos referência os filhos tiverem, mais fácil é de manipular esse cidadão que amanhã vai estar votando, amanhã vai estar construindo uma nova família, e uma nova família fora dos padrões. Não quero entrar numa polêmica, mas é só você pegar uma certa geração de adolescentes e falar assim, os teus pais preferem votar. Eu vou ser bem franco mesmo, para não ficar jogando para debaixo do pano. Os teus pais preferem votar no Bolsonaro do que num progressista aí de esquerda. Eles vão ridicularizar os pais. Vão dizer, o pai é ridículo, é burro, é ignorante, porque preferiu votar numa pessoa como o Bolsonaro. Isso é um desprezo, né? Eu queria dar só um exemplo aqui, né, da minha vida, quando o pastor falou a respeito da oração, né, com a família, a importância da imposição de mãos sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre a sua família. Eu tenho umas experiências muito legais lá em casa, com a Belinha e com a Julie, e quando elas estão passando mal, de certa forma, uma dor de cabeça, uma dor na barriga, e que elas pedem, não, o papai vai orar por mim. Papai, às vezes, não aceita nem a oração da glória, que eu ore, né? Sim. E aí eu vou lá orar. Muitas das vezes a gente ora no sentido de que, como o pastor falou, de uma brincadeira, mas milagres acontecem. Eu já, por várias vezes, orei e passou 2 minutos, a Belinha, a dor passou, ou a Júlia, a dor passou. Até eu mesmo fico assim, né? Mas eu tenho fé e acredito que realmente é milagre de Deus, porque a fé que aquela criança tem é pura. Sim. E nós vamos orar também, quando o pai ele coloca a mão sobre a cabeça da sua filha, ou o que for, também está com fé que Deus vai fazer um milagre ali. Né? E outro ponto que eu queria citar, né, que fique para os filhos e para os pais que aqui estão, a nossa família, eu sou muito abençoado por Deus, como vocês também são, mas às vezes eu fico me perguntando com a Glória, né, em casa, o que nós fizemos para ter tanta bênção? E às vezes eu chego na conclusão de que só pode ser uma coisa, Glória, melhor do que ninguém nós não somos, né? Não somos tão santos assim, nós somos pecadores. Para mim, no meu pensamento, a gente chega a uma conclusão de que foi
a palavra bíblica, honrar os seus pais e as suas mães, e os seus pais, né? Seu pai e mãe. Tanto eu quanto a Glória fomos crianças bem obedientes. Claro que com todas as suas características de criança, de adolescente, né? Aquela espirraça toda, mas de um modo geral, eu fui um filho bem obediente, a Glória também, talvez até mais do que eu. E eu fico pensando nisso. Eu falo, Glória, a única resposta que tem foi a obediência e o respeito e a honra que nós damos aos nossos pais até hoje. E eu acho que isso realmente ele é retribuído de uma forma espiritual maravilhosa. Esse reconhecimento, assim, já é o princípio de toda a sabedoria, de dizer assim, o que nós fizemos? Esse reconhecimento já é o princípio da própria bênção em si. Isso é maravilhoso. E como foi lido aí, né, pastor? É o primeiro mandamento com recompensa, com promessa, né? Que é justamente a prosperidade e a longevidade. Amém. E é muito legal isso, a gente pensar em toda fase, né? A gente deve honra e justiça, porque quando chega nessa fase de adulto, né, Coutinho? Igual eu lembro lá no culto que você fez para o seu avô, que para você como pai, eu achei muito bacana isso, a gente honrar, valorizar isso. Quando chegar nessa idade, a gente ter esse carinho, esse amor, esse vínculo e dar dignidade, né? Porque a gente sabe que é tão difícil, né? Às vezes, uma vida tão dura, às vezes chega numa fase que não tem dinheiro nem para comprar o remédio. E você tendo condições de fazer, por que não, né? Isso é honrar ao Senhor, é honrar os seus pais e glorificar ao Senhor. Amém? Então, a gente falou aqui sobre os filhos, mas também tem sobre os pais, que até o pastor já adiantou um pouquinho, mas eu gostaria ainda de ler esses versículos, Efésios 6, versículo 4, e pedir para o Luciano abrir lá em Timóteo, tá, Luciano? Capítulo 3, versículos 4 e 5. Vou começar aqui com Efésios. Aqui e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Timóteo capítulo 3, né? 1 Timóteo. Isso. Versículo 3 e 4. 4 e 5, 4 e né? 5, isso. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém. Aí nessa passagem falando dos bispos, né? Aqui está falando sobre não irar os filhos, né, pastor? Isso. E isso, aquilo justamente que o senhor falou, né? Educar no temor ao Senhor. Exato. Exatamente. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. É que a gente, lógico que a gente tem sempre uma pegada a mais em dizer aos filhos obedecendo aos pais, mas a palavra de Deus é tão completa que ela não deixa de ensinar somente aos filhos, mas ela ensina aos pais, porque existem muitos pais que se comportam de forma muito errada na educação dos filhos, não ensinando a doutrina correta e a admoestação do Senhor, mas eles provocam a ira dos filhos, fazendo com que os filhos sejam escravos deles. Eu já vi várias vezes, acho que vocês já viram, vocês de casa também, já viram mãe gritando com o filho na rua, como se estivesse gritando com um animal. Animal. Você vê passando, às vezes eu vejo passando lá na minha rua, a mãe gritando com a criança, mas xingando, falando palavrão sobre a vida da criança, falando palavras terríveis e provocando mesmo uma ira. Às vezes não a ira daquela criança para com ela, mas colocando o sentimento para aquela criança de que o mundo é mau o tempo todo, não há amor, né? Então, ele faz com que aquela criança seja uma criança revoltada o tempo amargurada, todo, não se né? sente amada. E aí, quando adulto, ela vai viver essa vida irada o tempo todo. Então, muitos pais criam os filhos debaixo de ira, debaixo de cólera, debaixo de raiva o tempo todo. E se você que está nos assistindo é um pai assim, ou uma mãe assim, olha, Deus te chama e convida ao arrependimento para você trilhar o caminho do amor. Aí alguém vai falar assim, mas
a gente não precisa então corrigir os nossos filhos? Não, veja, o versículo diz: não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação. Deus nos exorta a nós, ou seja, Deus nos admoesta para que a gente admoeste os nossos filhos. E o que é admoestar? É ensinar, é corrigir, é chamar a atenção, é dar disciplina, disciplinar, é tudo isso. Eu acho Mas interessante, isso no Senhor. pastor, é que aqui isso é a função dos pais. Função dos pais. Não é do pastor, não é do diácono, do presbítero, Exato. né? Os pais. A gente, às vezes, tem o costume de falar, não, os nossos filhos, a escola vai educar, né? A gente delega essa função aos professores. Mas não é, né? A educação a gente aprende em casa. Lá na escola a gente aprende o quê? Matemática, português, essas coisas. E a mesma coisa na questão espiritual também, né? A gente ensina os valores, igual o Coutinho comentou aqui, ó, ora, lê a Bíblia, ensina a questão espiritual dentro de casa, mas aí você conduz para a igreja. E ensinar no caminho, né, o provérbio. Isso. Não é apontar assim, ó, não, você vai naquela igreja ali, que ali é bom, né? Mas eu vou aqui, eu vou para outro canto. Não, é ensinar no caminho. Amém? Então, esses são os conselhos para os pais, né? Não irá e ensinar o temor do Senhor. Agora, tem também a questão de relacionamento conjugal, né, pastor? Que a gente já comentou isso aqui em outras oportunidades, a questão do machismo e tal, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas vamos fazer uma leitura em Efésios, capítulo 5, versículo 28. 5:28? Isso. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Amém. Vamos ler também em Efésios ainda, 22 ao 24. Capítulo 5, versículo 22 ao 24. Eu vou pedir para o presbítero Luciano abrir lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 19, por favor. Ok? Ainda em Efésios diz: Sim. Vós, mulheres, sujeitavos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amém. Antes da gente fazer os comentários, fazer essa leitura em Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Amém. Então, o que a gente pode falar aqui a respeito desse relacionamento conjugal, né? Amor, honra, submissão e respeito. É o que o Senhor espera, né? Desse relacionamento. O homem exerce autoridade? Sim, né? Mas como é que é essa autoridade exercida? A gente já falou tantas vezes isso aqui, né, pastor? Que deve ser exercida com amor, deve ser como o próprio Cristo amou a igreja. E amar a esposa de maneira como se estivesse se amando a si mesmo, não é, pastor? É aquele detalhe, né? Se você tem uma liderança como Cristo, a melhor coisa é você submeter. Você se submeter a essa liderança. Não é um fardo, né? Não é um fardo. Vereni costuma brincar isso. A Vereni brinca comigo. Às vezes, quando tem decisões, alguma coisa para a gente fazer, qualquer situação assim que recaia para uma decisão ela ser tomada, a Vereni fala assim: eu amo ser submissa, porque é muito melhor. Você fica numa posição de muito mais descanso do que você assumir essa responsabilidade. Isso às vezes é mal entendido, né? E também é mal entendido pelo próprio homem. O homem que não assume essa condição de ser esse responsável, ele sobrecarrega a mulher. Porque se você tem um casal onde o homem não assume o seu papel e deixa isso a cargo da mulher, isso sobrecarrega a mulher. Por exemplo, a gente sempre fala, vocês podem me chamar de machista o tanto que for, mas isso é bíblico.
O homem é provedor, a mulher é auxiliadora. Em todo tempo se tem, olha, em todo tempo, se tem uma opção de ficar em casa, essa opção é da mulher. O homem nunca terá a opção de falar assim, eu vou ser dono de casa. Eu vou ser dono de casa e não vou trabalhar mais. Ele pode até fazer isso. Até a gente entende que existem mulheres que têm um bom salário, ganham muito mais do que o homem pode até acontecer isso. Mas isso é dentro de uma situação especial. Não é o que é o comum. Não é a regra. Né? Ou a regra. A mulher, ela em todo tempo, em um casamento, ela terá a opção de dizer assim, eu quero ser mãe. Em todo tempo. Porque isso é a própria essência de ser mulher. Alguém vai dizer, isso é machismo? Não. Machismo é antiquado, é fora de época, não, tá claro que não. vai falar um monte de coisa. Mas óbvio que não. Compartilho desse pensamento também. O homem é responsável por ser o provedor e a mulher ela tem o papel desempenhado como auxiliadora, adjuntora nessa questão. E se você tem um casal que compreende isso, esse casal é bem mais ajustado. Sobrecarrega a mulher quando o marido não toma conta. Eu costumo dar um exemplo assim. Se você tem um filho e o teu filho está jogando futebol na frente da rua, na frente da casa, na rua, e ele dá-lhe um bico na bola, vai na vidraça do vizinho e quebra, a responsabilidade de ir lá conversar com o vizinho e falar assim, olha, você me perdoa, desculpa, eu vou mandar trocar o vidro e beleza. Será sempre sua, homem. Sempre. Nunca será a responsabilidade da mulher. Ainda que a mulher possa fazer isso e possa ir lá. Mas a responsabilidade sempre será do homem. Você como homem, você tem responsabilidade de educar os seus filhos. Você como homem, se você é pai de um menino, você tem obrigação, responsabilidade em educar o seu filho nas questões sexuais. Você tem obrigação de fazer isso, de conversar com ele, de orientar. Você como pai, você tem obrigação de ensinar os seus filhos, no caso de filhos, homens, de bater um prego, trocar uma lâmpada. É obrigação. Então, na medida em que o homem não assume esses papéis, que são papéis assim, cotidianos, pequenos, mas são significantes, muito significantes, sobrecarrega a mulher. Vocês podem me chamar de machista o quanto for, mas olha, vou dizer uma coisa, o homem tem a obrigação de cuidar da provisão. Já ouvi muitos homens falando assim, e no meio de empresas, trabalhando, ouvia homens chegar e falar assim, eu só tiro do cigarro, o resto eu dou para a mulher. Falando assim, ele só tira o do cigarro, o valor do cigarro, e entrega o salário inteiro na mão da mulher. Como se estivesse fazendo isso uma enorme vantagem. Uma enorme vantagem. O problema é que a gente vive num país com muita dificuldade, e empregado sempre com muita dificuldade, então a mulher tem que ir para o supermercado e tomar a decisão se ela pode comprar isso ou aquilo. Além de tomar a decisão de se poder comprar isso ou aquilo, porque o marido deu o dinheiro todo na mão dela, se ela compra um produto que o marido não gosta, o marido pode chegar e fala, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Aí se falta alguma coisa... ele cobra você dela. Você administrou bem. Isso acontece por aí afora. Porque o esposo não toma a sua responsabilidade, não toma o seu papel, o lugar devido na educação, na correção, na disciplina dos filhos, na administração da casa, na administração das finanças. É lógico que isso tudo pode ser compartilhado, dividido, e às vezes ele casa com uma esposa que tem uma habilidade na contabilidade maravilhosa,
Ninguém está dizendo que não pode fazer. O que eu estou colocando aqui são os princípios legais para que um casamento seja bem sucedido e correspondido em detalhes. Não só isso. O marido, ele é e deve ser sempre para a esposa o herói. O herói. Eu costumo usar esse exemplo quando eu dou curso de casados ou de noivos. A gente aqui, tem muito tempo que a gente não faz, mas a gente saía para sítio, né? E a gente jogava bola. Eu não jogo bola há 300 anos. Aí eu chego lá no sítio, cismo de jogar. Eu já vi inúmeras vezes esposa que o marido decide fazer isso. O cara não joga bola há 300 anos, mas naquele dia do sítio ele decide jogar. Aí a esposa começa a falar: você vai fazer vergonha. Você está barrigudo. Você vai para lá, você vai fazer vergonha. Aí vai para a beira do campo e fica lá. Oh, meu Deus, olha a vergonha. Sai daí, fulano, para com isso. Já cansei de ver isso. E eu sempre exorto e digo: esposa, nunca faça uma coisa dessa. O cara não está nem interessado se ele sabe jogar, se ele não sabe. Aí você vai dar bicuda, ele quer lá se divertir. Então fale para o seu marido, diga a ele que ele é o melhor jogador do mundo. Deixa ele se divertir lá. Isso tem a ver com o casamento, tem a ver com a admiração. As mulheres devem admirar o seu marido, o esposo, como um herói, olhar para ele como um herói. Ele é o meu herói. E obviamente, você, marido, deve fazer desempenhar um papel que desenvolva isso na sua esposa, ela olhar para você com admiração. Esse cara sou eu, né, pastor? Esse cara sou eu, mas é a verdade. Às vezes o marido não... como era aquela peça de teatro, que há muito tempo, o marido é um banana. Lembra disso? Amanda François fazendo aqui uma peça de teatro, um banana. Foi Amanda? Acho que foi. Acho que foi ela mesmo. Acho que foi. Amanda, se foi você, me ajuda a lembrar aí. Às vezes é isso, o cara é um banana e ele não assume a sua posição. Quer ter uma família estruturada, cada um desempenhando os seus papéis, como é bíblico aqui. Ó. Maridos, proteja a sua esposa. Outra coisa, eu costumo dizer assim, ó, marido, pense numa coisa, você está numa calçada, quem fica para dentro da calçada? É você ou sua esposa? Esposa. Se tiver um carro desgovernado, atropela de você, meu filho. Ela não. O marido está na chuva, pega um guarda-chuva, uma sombrinha dessas chinesas, xing-lings, que só cabe uma pessoa. As costas vão molhar de quem? Sua ou da sua esposa? A esposa. São princípios que... Oi? As costas de mulher é do esposo. Perdão, falei errado. Vai guardar e proteger a esposa, Isso. Verdade. Falei errado. Então, hoje a gente observa esses detalhes, são detalhes pequenos, que alguém vai dizer, mas que isso? Isso é machismo? Não é machismo. Toda mulher quer ter um homem do seu lado. Ela não quer ter um banana. Bota isso na tua cabeça se você não está fazendo isso, meu filho. Tua esposa deseja ter um homem ao seu lado. E um homem significa isso, botar para dentro. Qual a esposa, qual a mulher que não vai gostar de que você está andando na calçada, você pegue ela, jogue ela para dentro da calçada e você fica do lado de fora? Você fala assim, não, minha esposa, eu estou te protegendo. Como não? Toda esposa vai gostar disso. Hoje a gente tem uma inversão completa disso e alguns maridos não assumem os seus papéis. Pastor, aqui chegou uma pergunta que o Coutinho me mostrou aqui. Coutinho, lê, por favor. Perguntou os professores. A paz de Cristo vem do Marcos Antônio. Como se comportar quando você é cristão e sua esposa não? Boa pergunta. Foge um pouquinho daquilo que a gente está falando aqui, que a gente está dizendo dentro de um âmbito mais cristão. A gente está compreendendo aqui, falando numa ideia de um casal cristão, que estão errando, né? Mas vejam só, como é que é o nome dele? É o Marcão.
Marcão. Ah, tá. Pastor Marcão, um abraço. Paz, meu amado. A gente sabe que o convencimento é do Espírito Santo. Ninguém pode convencer o outro, obrigar o outro. A gente às vezes lê textos da Bíblia e se equivoca. O texto bíblico às vezes diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto em um ambiente de uma sociedade diferente, onde a decisão do homem era decisão obrigatória para todos. Então, se o homem escolhesse servir a Jesus, toda a sua casa obrigatoriamente serviria a Jesus, obrigatoriamente. Hoje a sociedade mudou, veio o iluminismo, aquela coisa toda, né? E aí o individualismo, então a questão da pessoalidade hoje está muito mais desenvolvida. Então, uma decisão por Cristo deve ser uma decisão pessoal. Então, o marido não tem como obrigar a esposa, e nem deveria obrigar, e nem deve, nem é orientação bíblica, obrigar a sua esposa a ir para a igreja ou servir ao Senhor Jesus. O que fazer? É pregar o evangelho. Como? Não necessariamente abrindo a Bíblia ou pregando como que se prega em um culto, mas amando a sua esposa. Melhor forma de pregar o evangelho, nesse caso, é amar a sua esposa. Eu lanço um desafio, que se o marido se comportando como um verdadeiro cristão dentro de todos os princípios que nós estamos falando aqui. É óbvio que nós entendemos que a conversão e a capacidade do convencimento é toda do Espírito Santo. Mas eu lanço um desafio, eu desafio a dizer de que é muito difícil uma esposa não querer a Cristo, se o marido se comportar dentro desses princípios e dentro desses valores que nós estamos falando aqui. É óbvio que eu estou dizendo que isso é um trabalho do Espírito Santo. Mas o homem como instrumento, na pregação do Evangelho, amando a sua esposa, trabalhando todos, sendo obedientes aos princípios que nós estamos colocando aqui. Dificilmente uma esposa vai rejeitar a caminhar com ele na igreja. Eu diria, pastor, desculpa, Fábio, À vontade. realmente não é fácil, né, ter um casal nesse sentido, mas eu acho que ainda é mais difícil uma mulher crente e um marido não crente. Acho que ainda é mais complicado, não é não, pastor? São duas situações bem difíceis, né? Mas quando a mulher é a cristã e o marido não é, ainda é mais difícil ainda. É mais difícil. Agora, tem uma coisa aqui que talvez na pergunta esteja embutido um problema abaixo disso, que é o problema do casamento. O que é casamento? Né? Geralmente, quando tem essa dificuldade, eu concordo contigo que a inversão realmente se torna mais difícil. Geralmente há um problema estrutural fundante lá no casamento. Entende? Ou seja, muito difícil um casal casado de fato, dentro dos princípios que nós estamos falando, não caminharem juntos. É difícil, porque está sempre ali né? E isso vai gerar atrito. Isso vai sempre gerar atrito. Então, eu acho assim, quando tem dificuldade, pode ter as dificuldades iniciais, né? Por exemplo, um homem aceita Jesus, ele conhece uma igreja, ele vai a uma igreja sem a esposa, então ele aceita Jesus, ela não, e aí tem aquele tempo até ela entender, compreender, tem esse tempo de dificuldade de compreender. Mas à medida em que as coisas vão progredindo, nós pelo menos confiamos de que haverá um dado momento em que essa mulher vai entender e compreender e falar assim, opa, eu quero esse marido. Porque se o esposo aceita a Jesus e a esposa não, nós estamos falando, partindo do princípio de que esse esposo teve uma mudança. É isso que eu ia falar. Para melhor.
É isso que eu ia falar. É isso Não que é? eu também entendo. O que vai chamar a atenção da esposa para poder seguir é a mudança do marido. Exato. E se houve uma mudança, por isso que eu estou falando que é um problema no casamento. Se esse casamento é de fato, se há amor, nós confiamos 100% em dizer que tudo o que essa mulher quer é que essa mudança tenha acontecido de fato. Então, eu tenho uma experiência de um casal de amigos nossos, que, na verdade, mais ela que era a nossa amiga, né? Nós nem conhecíamos ele de fato. E que eles tiveram problemas no casamento, problemas conjugais mesmo, e chegaram até a se separar. Mas logo, assim, bem junto com a separação, veio a conversão dela, da esposa. E ela nos procurou, né, para cuidar dela, para tratar, né, para aconselhar. E a gente começou, já que ela tinha, né, aceitado a Cristo, começamos a tratar com ela dentro do Evangelho, dentro da Bíblia. E ela começou a entender o que era casamento. E chegou um ponto dela dizer assim: eu não entendia casamento desta maneira. E ela se autocorrigiu e disse assim, ó, quem estava errada era eu. Eu brincava com ela assim, eu falei assim, eu não sei como o seu esposo se aguentou esse tempo todo. Porque ela começou, não é ninguém aqui da igreja, né? Mas eu não vou citar nome, porque pode ser que alguém conheça. E ela começou a dizer os erros que ela cometia, né? E que se talvez ela tivesse conhecido o que era casamento com os fundamentos bíblicos, não teria cometido. E começou a acertar aqueles erros. E eu e a Glória conversando com ela, e o próprio esposo começou a ver a diferença, que já estavam separados, em casas separadas, e começou a se interessar por essa nova esposa. Isso. Entre aspas. E ela realmente está né, na igreja até hoje, está congregando na Igreja Batista, lá em Caxias. O esposo, que não tinha a menor vontade de comparecer, de participar de um culto cristão, ele teve essa vontade, foi com ela, fizeram um curso junto de casados, inclusive fizeram o casado para sempre, retornaram o seu casamento, estão vivendo muito bem hoje. Mas ela mesma diz, eu não entendia, não conhecia o casamento da maneira, né, do ponto de vista do prisma bíblico. Aí você vê a importância, né, da Bíblia dentro da família. Bem, pastor, se não me engano, eu estava tentando achar aqui, tem um texto bíblico que diz que o marido santo santificará a sua esposa, não tem? Tem. Não tem? É, ao contrário, né? A esposa também. Santa, a esposa santa. tem. Tá. A esposa santa santificará seu marido, tá. Mas é aquilo que o Coutinho falou, é aquilo que o senhor falou no início da sua fala agora, né? Que é um problema estruturante. Isso. Ou seja, da concepção que a pessoa tem a respeito do que é o casamento. Sim, por isso que eu como pastor, coloquei no meu coração de não fazer casamento sem antes dar o curso de noivo. Porque no momento da celebração de casamento, é o ato de um casamento cristão, é o ato consagratório ali e sacramental, né? Você vai consagrar as alianças e é o momento do pacto. A importância do dobrar os joelhos diante do altar do Senhor, em um casamento, né? A importância de dobrar os joelhos, onde os noivos entregam um objeto e entregam ao Senhor e consagra esse objeto ao Senhor como símbolo do pacto que eles estão fazendo ali naquele momento, é um momento litúrgico, para mim, sobrenatural, sacramental, para mim é um sacramento aquilo dali, e um momento de pacto entre um homem, uma mulher e Deus. Então, um pacto em três. Eu comparo esse pacto ao pacto de Abraão, que Deus faz com Abraão. Só que no pacto de Abraão é cortado animais, em uma coisa meio sangrenta, bem chocante, animais cortados ao meio, e Abraão passa ali naquele meio e faz um pacto com Deus e chama isso de aliança. Então, daí o princípio de aliança do homem com Deus, lá em Abraão. No casamento é o mesmo princípio, não mais tão violento, mas hoje, graças a Deus, mais bonito, mais romântico, né? Então você tem uma noiva de branco, ou
pode ser de outra cor, mas tradição de branco, mas e um homem bem vestido, então eles vêm ao sacerdote, ou seja, ao representante de Deus, ao altar de Deus. Então o pastor é apenas o representante de Deus, ele não é Deus, ele está ali apenas fazendo a representação de Deus. Então você tem um casal vindo à frente de Deus, diante de testemunhas de que esse casal faz um pacto livre e espontaneamente com Deus. Esse é o casamento. Então você dobra os joelhos. Agora, os detalhes deste casamento não podem ser entendidos nesse momento. Os ensinos, a compreensão. Por isso eu falo do curso de noivos, onde essa compreensão que eu acabei de falar aqui, às vezes é passada em branco na cabeça do noivo, porque, como você falou, Coutinho, ela, quando você começou a explicar, ela foi entender o casamento uma outra lógica bíblica. E quantos casais não compreendem casamento dentro dessa questão que nós estamos falando? São muitos, não são poucos, gente, não se espante não, são muitos que não conseguem compreender o casamento. Eu lembro que orientando um casal uma certa vez, dando conselhos, e aí eles falando que queriam divórcio, eu surpreendi os dois quando eu disse assim, tá bom, vocês querem se divorciar, então essa não é uma conversa mais comigo. Vocês voltem para dentro do seu quarto, vocês dois ajoelhem-se diante do Senhor, arranque as alianças do dedo, devolva a Deus e diga, nós não queremos mais o pacto que nós fizemos contigo. Porque vocês não fizeram esse pacto comigo, eu não tenho nada a ver com essa história, então parou a minha conversa aqui, acabou. Agora é com vocês. Quando eu falei isso, os dois ficaram assim, mas não é uma lógica? Eles foram diante do altar e fizeram um pacto com Deus. Agora eles querem tomar conselho com o pastor sobre aquilo, eu não tenho o que conversar. Porque não compreenderam o que fizeram lá. Então, às vezes, o comportamento de um marido que impacta a esposa é quando ele compreendeu o que é verdadeiramente o casamento. Foi o que aconteceu com a experiência do Coutinho. O Léo achou aqui, obrigado, Léo. Ele falou, 1 Coríntios 7,14, mas eu queria ler do 12. Apóstolo Paulo falando, né? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. No 13. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, ou seja, tem uma situação nesse contexto todo, pastor, quando tem um marido que se converte, ou a esposa, né? Que como ele começa a ver, tem um novo ensinamento, ele começa a exigir do seu cônjuge uma postura que ele está tendo, porque ele está tendo uma nova mente, está tendo um novo ensinamento. E isso daí acaba sendo um motivo, né, e uma grande causa da separação ao invés da união, porque ele está tendo uma nova vida. Ele está tendo um novo pensamento, está tendo uma novos ensinos do que é até mesmo o próprio casamento. Então é importante deixar, né, nessa pergunta que o Marco fez, deixar claro o seguinte, não vai ser por força que o cônjuge vai conseguir entender o propósito de Deus naquele casamento, né? Não vai ser por força. Não adianta julgar agora o cônjuge, né? Ah, não, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Ou seja, porque isso daí, ao invés de ajuntar, vai afastar. Tem outra questão assim que é um pouco melindrosa em falar dentro do que você tocou, mas é uma orientação. E eu diria uma orientação pastoral, aqui mesmo, para os casais. Às vezes nós falamos de casamento aqui, e estamos trabalhando a ideia de casamento, entendendo que todos foram diante do altar. Mas nem todo casamento que a gente tem dentro das igrejas foram diante do altar. Isso é um problema,
Eu já conversei com isso em sala de aula, às vezes é discussão teológica sobre casamento, o que é casamento em sala de aula passa por isso. Sala de aula de seminário, gente, tá bom? Ou seja, casamento, na verdade, ele é diante de Deus. Casamento, na verdade, isso casamento bíblico. Casamento, na verdade, não é o que se faz no contrato lá no cartório. Casamento é diante de Deus. Então, casamento é isso que eu acabei de dizer. O casal ir diante de um sacerdote. Esse sacerdote pode ser o pastor, pode ser o presbítero, ou um representante de Deus, não importa. A estrutura da denominação aí não importa. Mas o casamento é isso, o casal ir diante de Deus com testemunhas e dobrar o joelho. Pode ser uma testemunha só. Eu já fiz casamento assim. Uma testemunha? Uma testemunha. Eu já fiz casamento assim, com 2 testemunhas, o casal, eu e Vreni. Já fiz casamento assim. Casei aqui. Casei assim, aqui, na época da casinha ali. Não tinha ninguém na igreja, ninguém. Mas isso é um casamento, porque o restante é só os penduricalhos que vêm para comer o bolo. Mas isso é um casamento. Existem muitos casais dentro da igreja que não estão casados. Não estão casados. Porque casaram no cartório. Não estão casados. Qual o meu conselho para esses casais que não casaram diante de Deus? Procure o seu pastor. Procure o seu pastor. Aqui na igreja, me procure. A gente pode dizer, pastor, que casamento ele é 100% espiritual e o que se faz no cartório é um contrato social? Sim, perfeito. Perfeito. O cartório é um contrato social. Eu estou falando isso porque a gente tem experiências aqui na igreja de casais que não eram casados, só no papel. Até porque quando Deus fala de casamento, ele fala de unidade, né? Ou seja, os 2 se transformam em uma carne, né? Isso daí não tem como Exatamente. Seja, isso aí é que é o válido. Isso daí é que é o isso que é o grande casamento. Coisa do casamento, né? Isso. É o ápice do casamento. Se transformar uma única carne. Sem isso não há casamento. Eu estou falando isso porque a gente exige isso. O cartório não exige isso. Não, o cartório não. O cartório faz um contrato social. O cartório é uma questão civil, legal. Vai ser a divisão dos bens. Tanto né? é que o cartório já faz o casamento pensando na separação, né? Exato. E tanto é que o juiz de paz lá no cartório, ele fala assim, mediante a lei, eu vos declaro casado. Ele não diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, mediante a lei eu vos declaro casado. Quando você pega um juiz de paz cristão, ele ainda é possível dele fazer alguma coisa ali, porque às vezes tem juiz de paz que é até pastor. Ok, ainda vai fazer alguma coisa ali, mas ainda assim não é o que é de fato. Nós temos experiências aqui nessa igreja, que tínhamos casais assim, que não havia casado diante de Deus. Lá naquele encontro de casais que nós fizemos, o Coutinho, lá em Petrópolis, nós fizemos isso. Nós celebramos um casamento. E eu lembro que eu citei e disse assim, eu sei que existem casais que nunca tinham feito isso diante de Deus. Nós vamos fazer agora. Outros foram renovação de alianças, mas outros foram casamento de fato. Eu não estou desconsiderando e dizendo que eles nunca foram casados, e não é esse o caso. Eu estou falando que esse ato simbólico pactual, às vezes, não acontecem no casal. E isso é importante. Se isso não aconteceu contigo, convide sua esposa ou convide seu esposo para fazer assim. A gente precisa casar. O interessante é que o casamento, esse modelo, o casamento em si, ele só pode ser feito após esse contrato social ser celebrado também, né? Sim. Não pode fazer uma coisa, não anula a outra, vamos dizer assim. Uma coisa não anula a outra. E nesse caso alguém poderia dizer, mas se alguém tivesse se sentido tocado, falar assim, mas então eu posso casar, pastor? Pode, se quiser eu faço o casamento aqui hoje. Quem desejar, fizer uma fila aqui fora, quer casar, vem aqui, eu faço aqui agora. Sério, não estou brincando, eu faço agora. É igual o batismo, né? Tem água, por que não batiza? Batiza agora.
É que a gente às vezes cria uma ideia de casamento, né, pastor? Quer toda Isso. aquela estrutura. Isso, cria a ideia de que tem que Mas ter. não, Não precisa nem de festa, não precisa de nada. O que precisa é de estar diante de Deus, dobrar joelhos. Se tiver um símbolo de uma aliança, consagra a aliança. Se for um anel, consagra um anel. Se for qualquer coisa, consagre. Entrega. Esse é o pacto que está fazendo diante do Senhor. Isso é Amém. importante. Pastor, muito muito importante a gente comentar sobre isso, a pergunta que o Marcão levantou aí pra gente, que trouxe essa nossa perspectiva a respeito do casamento, essa compreensão ali do marido cristão, da mulher não cristã e vice-versa, né, dos papéis, e como um colabora na santificação do outro, na Isso. questão do casal. Mas nossa hora já passa, né, pastor? Já foi, estamos né? aí caminhando para o nosso final. E eu espero que vocês aí que tenham assistido em casa tenham absorvido bastante aqui do que foi comentado, foi falado aqui a respeito da importância da família, né? O valor, a perspectiva que Deus tem. A gente leu os textos bíblicos aqui no Antigo Testamento, exemplos aqui da família de Abraão, de Ló, de Noé. Nós vimos aqui os mandamentos, né, familiares, Sim. com relação dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, dos cônjuges. Ficou faltando, pastor, a gente comentar que é simples, mas é algo de fundamental importância para que haja harmonia em casa. Porque muitas vezes a pessoa, às vezes até cristão, pastor, ela quer construir um lar estruturado, mas ela tem dificuldade com questão de prioridades. Ela às vezes dá mais ênfase ao trabalho, né? Ou então dá mais ênfase ao seu cônjuge do que a Deus. Qual a importância, pastor, a gente estabelecer essas prioridades do relacionamento, tanto assim pessoal com Deus, quanto conjugal e com as outras coisas que nós precisamos também, né? Precisamos de trabalho, precisamos de comer, beber, vestir e tudo mais. Qual a importância disso, pastor? Fábio, eu acho que existe um problema também muito desafiador para ser vencido na nossa sociedade, no nosso jeito de ser cristão hoje, que é aquele velho problema do dualismo que as pessoas fazem quando falarmos que a prioridade é Deus na vida das pessoas. As pessoas entendem que essa coisa é uma coisa separada do cotidiano. Na verdade, gente, não existe esse dualismo. O que é um dualismo? É viver com atmosferas, âmbitos separados. Então, uma coisa é você ser cristão e outra coisa é você ser um profissional, por exemplo. Uma coisa é você ser um crente e uma outra coisa é você ser marido. Uma coisa é você ser um cristão e outra coisa é você ser uma esposa ou ser um filho. Na ótica cristã, não existe essa dualidade, não existe essa separação. Tudo é uma coisa só. Na medida em que você priorizar Deus, você prioriza tudo na sua vida. Tudo. Por isso, Deus, e aí, trocando a palavra Deus por Cristo, que para nós é a mesma coisa, por isso a palavra do apóstolo Paulo diz que ele é o cabeça de tudo. Cristo é o cabeça de todas as coisas, é o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo. Então, na medida em que você priorize a Cristo na tua vida, você não está menosprezando os outros, colocando como se fosse uma situação que deva ser menosprezada. E se você buscar a Cristo, você não vai ter tempo para o trabalho, ou tempo para a edificação da sua vida, ou a prosperidade do seu lar, ou a criação dos seus filhos. Pelo contrário, na medida em que você busque a Cristo, todas as coisas nos são acrescentadas. É como você compreender o texto quando Jesus Cristo fala acerca de buscar primeiramente o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus não é detrimento de nada. Significa ordenar as coisas, colocar as coisas nas suas ordens, porque na medida em que você coloca Deus como prioridade, todas as coisas, os restantes vão entrar no seu devido lugar. Então, buscar a Deus, buscar a Cristo em primeiro lugar, significa para nós tudo, porque não existe casamento sem Cristo, não existe família sem Cristo. Por isso que devemos buscar a Cristo em primeiro lugar.
que todos os outros nos são acrescentados. A compreensão equivocada desse texto, pastor, é que causa o grande fanatismo religioso, né? A compreensão errada de buscar a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, que acho que é uma das grandes causas do fanatismo religioso, que muitas vezes afasta pessoas de Deus. Perfeito, Luciano. Sim. Exatamente. Era o ponto que eu queria chegar aqui, que eu estava comentando, né? Que é justamente isso. Às vezes a pessoa tem um entendimento equivocado do que é servir a Deus sobre todas as coisas e acaba deixando de lado a família. E acaba justamente tendo esse problema. Porque aí, ao invés de você aproximar de Deus, você acaba criando uma rejeição. O pessoal, minha mulher virou uma fanática, então não sai da igreja, está ali o tempo todo, abandonou, não toma conta mais do filho e tal. É importante essa percepção. Sim. O mesmo acontece com homens também, né, pastor? O mesmo acontece com homens. Não dá para entender, né, pastor? Pessoas que dizem que vão servir a Cristo e vão para a montanha, ficam lá Não. afastado. Estou priorizando o reino de Deus, que eu estou lá em cima, aí eu larguei minha família lá embaixo, deixei de trabalhar. Mas esquece do trabalho, né? E também é Exatamente. importante a gente pensar na questão do trabalho também, né, pastor? Ser cristão tem que ser compreendido como uma cosmovisão. O que é a cosmovisão? Só você pensar, é a visão do todo, do entender o todo. E se você poderia dizer, ser um cristão é uma nova filosofia? Sim. É uma nova cosmovisão? Sim. É uma nova forma de viver? Sim. Mas é mais do que isso, é tudo isso. Ser um cristão é viver verdadeiramente a vida que nos foi proposta por Deus. E isso inclui o casar, constituir família, ter filhos, educar, trabalhar, prosperar, edificar, crescer. Tudo isso faz parte do contexto, do conjunto de ser um cristão. Não existe esse dualismo. Então, buscar a Deus é a sua função última, meu amigo. Ou seja, sem Deus não há vida, sem Deus não há, sem Cristo não há nenhuma possibilidade de viver. Por isso a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Ou seja, quando recebemos a Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, agora que passamos a viver. Então compreenda receber a Cristo como o todo e não somente uma parte. Você, sendo crente, se você virar crente, se tornar crente, não é uma parte da tua vida, mas é o todo da tua vida. E isso é muito importante, compreender isso. Amém. Amados, nós chegamos ao final de mais essa EBD. Para mim foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também, aprendido bastante, assim como eu aprendi com meus irmãos, meu pastor, meus presbíteros aqui comigo nessa manhã, né? Nós poderíamos falar muito ainda muito sobre esse assunto. Fábio, eu só posso dar voz aqui, não vou nem ler. A Juliana Abrucesi contribuiu aqui fazendo alguns comentários. A Luciana de Santana, o Leonardo Léo, o Lennon Maia da Silveira. Lennon, um amigão que está acompanhando conosco aí a transmissão, já tive a oportunidade de estar com ele lá no treinamento de professores de EBD, está começando a caminhar, Lennon e sua esposa Laís. Acertei o nome da esposa, Lennon? Lennon e Laís. Está começando a caminhar junto conosco aqui. O Marco, né? O Marcão aí, como a galera chama, também está contribuindo. Nossa irmã Eliette Schroeder, enfim, tantos outros aqui estão contribuindo aqui, são os nossos amigos. Vereni também está contribuindo aí. Gente, muito obrigado mesmo por vocês que assistiram, compartilharam, participaram, interagiram conosco nesta manhã. Espero que vocês tenham gostado disso que nós oferecemos aqui para vocês nesta manhã, esse estudo bíblico, e que nós possamos compreender essa dimensão, a importância desse valor espiritual que tem incutido na família, né? Além do emocional e do sentimental, claro. Amém? Pastor, vou considerar que o senhor já deu suas palavras, já suas falei considerações demais, finais. Eu agora vou perguntar para o Luciano, não quer fazer as considerações finais, que ele vai fazer o encerramento ali também? Amém? Acho que foi tudo muito bem conduzido aqui, foi muito bacana, né? Acho que o único recado que eu deixaria é que família tem que ter Deus.
Porque sem Deus a família realmente fica complicada e eu diria até que não tem família, né? E no mais é só agradecer mesmo a oportunidade mais uma vez e a presença dos irmãos aí. Amém? Amém. Amém. Coutinho, não posso perder essa oportunidade, né? Nosso presbítero, pedir para você estar orando pelo nosso encerramento e que você faça suas considerações finais a respeito desse assunto tão importante que nós conversamos. Irmãos, é maravilhoso, né, poder participar, né, junto dessa mesa aqui, falar um pouco, né, do amor de Cristo e de uma coisa tão legal, importante, que eu valorizo bastante, que é a família. E se eu pudesse deixar um recado para os irmãos que estão nos ouvindo, valorize a sua família. Valorize o seu esposo, valorize a sua esposa. Uma vez eu trouxe uma palavra aqui na igreja, até num culto de família, que eu disse sobre agregar valores à sua família, né? E como o pastor disse, muitas das vezes a gente desvaloriza o nosso cônjuge, seja ele esposo ou esposa, quando ele citou, né, que o marido vai jogar bola e a esposa está falando que o camarada está barrigudo, que ele está fazendo vergonha. Você está desvalorizando o seu esposo. Valorize ele, assim como o seu esposo, valorize a sua esposa. Pais, valorizem os seus filhos. Agreguem valores à sua família. A sua família tem que valer muita coisa. Não troque sua família por nada. Eu estava aqui observando o Marcelinho organizar as cadeiras do templo. Ele se preocupou com o alinhamento das cadeiras, você pode, da posição que você está vendo, alinhou fileira por fileira, ele deu valor à arrumação das cadeiras. Ele está preocupado, né, com o templo, com a casa de Deus, está valorizando a casa de Deus. Quando vocês chegarem à noite aqui para assistir o culto, vocês vão perceber o alinhamento das cadeiras. Ele podia deixar aqui, entre aspas, bagunçado? Poderia. Talvez você não iria nem perceber, né? A igreja está aqui, está arrumada. Mas quando você olha mais um pouquinho para dentro, você vai ver assim, não está tão arrumado quanto eu pensei. Às vezes é a nossa família, às vezes é o nosso casamento. Vamos alinhar as fileiras do nosso casamento para que uma pessoa que esteja mais perto e olhe, né, mais profundo e não vê que está desarrumado. Então, se eu pudesse deixar um recado para os irmãos, eu diria, valorize, agregue valores à sua família, ao seu casamento, aos seus filhos, seu esposo e a sua esposa. Amém, irmãos? Ora agora já, para finalizar? Então vamos orar, meus irmãos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por este momento, que estamos reunidos para falar do teu amor, para engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado por esta oportunidade maravilhosa. Obrigado por tudo que aqui foi dito, ó Deus, que seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Que aqueles que foram alcançados por esta palavra, Senhor Deus, possam ter tido um aprendizado, Senhor Deus, para levar no seu dia a dia, no seu cotidiano, Senhor. Esteja conosco neste dia, Senhor Deus, neste domingo maravilhoso, que possamos, ó Deus, estar junto de nossos familiares, Senhor Deus, possamos passar um dia, ó Deus, de paz na tua presença, e que à noite possamos estar junto aqui para te louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja sobre nós e que nós possamos sentir, Senhor Deus, a tua presença, Senhor Deus, e sair daqui cheio da tua graça, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Pastor, tem algum recado aí para lembrar? Antes da gente estar encerrando? O recado, o culto hoje começa às 18 horas. Não esqueçam, 18 horas, nosso culto. Estamos no mês da família e hoje a gente vai ter algumas surpresas especiais que os adolescentes estão preparando aí. Vai ter coisa boa hoje. Não perca não, 18 horas no nosso culto aqui. Amém. Então até logo mais, tá, irmãos? Um grande abraço, um excelente domingo para vocês. Tchau, gente. Fique com Deus.